Show de bola então, galera. Entraremos agora no conceito de ventilação pulmonar, tá bom? Bom, o volume pulmonar, vocês já compreenderam que dentro do pulmão nós temos uma capacidade pulmonar total, que vale quanto? 5.900 ml. Além disso, há vários outros volumes, etc. e tal. Porém, há outros dois conceitos que eu ainda não apresentei para vocês. Na realidade, há N conceitos, tá? Eu vou falar alguns deles e depois nós vamos focar em dois. Quais conceitos são esses? Conceitos de volume expiratório forçado no primeiro segundo. O que é isso? É a quantidade de ar que forçadamente saiu do seu pulmão a partir de uma manobra forçada de expiração. Então, mede-se quanto de ar saiu em um segundo em uma manobra forçada. Beleza. Volume expiratório forçado no segundo segundo é quando? A quantidade de ar que saiu em 2 segundos em uma manobra forçada. Volume expiratório forçado no terceiro segundo é a quantidade de ar que saiu em 3 segundos, ao longo de 3 segundos, durante uma expiração forçada. Beleza. Aí a gente tem o volume expiratório forçado médio, né? Que é a quantidade média de ar que saiu do seu pulmão em uma manobra forçada. Há também a fração expiratória forçada média, né? Que também é a quantidade média de volume que saiu de dentro do seu pulmão. Eu só estou passando termos aqui, tá, pessoal, para vocês. Vocês não precisam ficar enlouquecendo com esses termos, não. É só para, quando aparecer em algum momento para vocês lembrarem, isso é isso. Mas não precisa se atentar a isso extremamente, não, viu? Então, o que eu falei? De volume expiratório forçado médio, capacidade vital forçada. O que é a capacidade vital forçada? A capacidade vital forçada é a quantidade máxima de ar que você consegue tirar do seu pulmão em uma manobra expiratória forçada. Então, é a quantidade mesmo de ar que você está tirando do seu pulmão quando você vai fazer aquela expiração forçada, tá bom? Beleza. Dito isso, os dois elementos que eu quero que vocês se atentem agora serão o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Por quê? Porque é uma relação matemática que é a seguinte. Deixa eu escrever aqui. VEF1 sobre CVF. Ou seja, é a quantidade, é o percentual. O que essa relação aqui mede, pessoal? O que essa relação mede? Vamos lá. O que é o VEF1? O que é o VEF1 sobre a CVF? É o percentual de ar que é expirado no primeiro segundo frente à quantidade total que foi expirada na manobra forçada. Vocês conseguem perceber? Porque veja bem, o que é o CVF? Né? O que é o CVF? O CVF não é a quantidade, capacidade vital forçada. O CVF não é a quantidade máxima de ar que você consegue tirar do seu pulmão em uma manobra forçada, é a quantidade máxima. E o VEF1 não é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou seja, não é a quantidade de ar que dentro de uma manobra forçada você está tirando do seu pulmão em um segundo. Ou seja, quando você coloca o VEF1 sob o CVF, o que você quer identificar? Você quer identificar quantos por cento do seu ar que você está tentando retirar do seu pulmão em uma manobra forçada, quantos por cento desse ar que você está tentando tirar do seu pulmão em uma manobra forçada vai sair em um segundo. Entendeu? E no indivíduo normal, pessoal, essa fração ela vai dar em torno de 80%, tá bom?
Então, o VF1 no indivíduo sadio, no indivíduo normal, corresponde a 80% da CVF. Ou seja, de todo o ar expirado em uma manobra forçada, 80% dele sai no primeiro segundo de manobra forçada. Em termos de litragem, como que vai ser isso? Qual que é a capacidade vital forçada? Vocês lembram? A gente falou que a capacidade pulmonar total é 5.900 ml, certo? Quase 6 litros, correto? E a capacidade vital forçada, pessoal? Qual que é o valor dela? Vocês lembram que a gente falou? Capacidade vital forçada é a mesma coisa que volume de reserva inspiratório mais volume corrente mais volume de reserva expiratório. Volume de reserva inspiratório, 3.000 ml. Volume corrente, 500 ml. Volume de reserva expiratório, 1.200 ml. Se a gente somar esses três valores, quanto que dá? 4.700 ml. Beleza? Então, pessoal, a capacidade vital forçada de um indivíduo sadio é 4.700 ml. Aí a gente vem aqui para essa imagenzinha, olha. Ela traz exatamente isso para nós. O indivíduo normal, ele vai sair de um volume X e vai parar num volume Y após a manobra forçada de expiração. Se esse indivíduo sai de um volume de 7 e vai parar num volume de 2, quanto que é 7 menos 2? É 5, não é? Então, ao ele fazer a CVF, ele reduz 5 litros de volume. E olha quanto que é a CVF? 4.700 ml, 5 litros arredondando. Então essa imagem traz exatamente isso, que após a realização da CVF, você retira cerca de 5 litros do seu pulmão. Tá aqui, retirou 5 litros do seu pulmão. Além disso, essa imagem traz uma segunda coisa que a gente já falou. Ela traz a VF1. Veja, a VF1 está saindo de 7 e indo parar em 3. 7 menos 3 dá 4, certo? 4 litros. Eu falei para vocês que em um indivíduo sadio, a VF1 corresponde a 80% da CVF. Quanto que é 80% de 5 litros? Quanto que é 80% de 5 litros? Né? De 5 litros. 80% de 5 litros, pessoal, é 4. Exatamente os 4 que esse gráfico traz aqui para nós. Mais uma vez, 7, que é de onde estava, menos 3, que é para onde vai após a VF1, 7 menos 3, dá 4, que é exatamente 80% da CVF. Ou seja, o que esse gráfico mostra para nós? Que a VF1 desse indivíduo está normal, já que ela está correspondendo a 80% da CVF. Beleza? E um outro fator interessante, pessoal, é que a CVF, que é a capacidade vital forçada, ela geralmente ocorre em exatos 3 segundos. Porque vocês podiam perguntar, mas não existe o VF4, VF5, né? Que seria o volume expiratório forçado no 4º segundo ou no 5º segundo? Geralmente não existe, pessoal. Porque geralmente em 3 segundos você consegue expirar todo o volume que você tem disponível para a expiração forçada do seu pulmão. Por isso, a CVF geralmente coincide com o VF3, beleza? Que é o volume expiratório forçado no 3º segundo. Então, geralmente, VF3 coincide com a CVF, tá bom? Beleza. Aí, a VF1 está aqui, o VF2 que eu falei para vocês estaria aqui, e o VF3 estaria coincidindo com a CVF. Tudo bem? Beleza. Isso é um indivíduo normal. Esse gráfico está levando em consideração o tempo para a manobra expiratória e o volume expirado, tá? Como eu estou falando para vocês. Lembra, o pulmão tem 6 litros. Esse gráfico aqui, ele está saindo de 7, não é porque o pulmão desse paciente tem 7 litros, não. É só para facilitar o entendimento. Por quê? Porque se esse gráfico saísse de 6, ele ia ter que parar
próximo daqui, poderia ser que atrapalharia o entendimento. Então, ele ampliou o volume só para compreensão. Mas não é que o pulmão desse paciente tem 7 litros, não. O pulmão desse paciente tem 6 litros. Só que ele está mostrando que você está saindo de um volume maior, né, que é um volume X, e está indo para um volume menor. E essa redução de volume está dando 5 litros, que é exatamente a CVF de um indivíduo normal. E o VF1 desse indivíduo normal está dando 4 litros, que é os 80% da CVF, que é justamente o que ocorre em um indivíduo normal. Tá bom? Beleza, pessoal. E aqui eu trouxe escrito o seguinte, que a CVF ela é 4.700 e o VF1 ele dá mais ou menos 3,7, que é 80% da CVF, né? É porque assim, aqui nós estamos arredondando, a gente está falando que a CVF é 5 e aqui a VF é 4. Mas na realidade o que ocorre é isso, CVF em 4.700 e a VF1 em 3,7, 3,8, que dá os 80% da CVF, tá bom? Beleza, pessoal. Dito isso, esse é o gráfico do indivíduo normal, tá? Dito isso, a gente pode entrar agora nos conceitos das doenças pulmonares. Nós temos doenças do tipo obstrutivas e doenças do tipo restritivas. Cada uma dessas doenças impactará de tal forma o indivíduo que o seu gráfico ficará diferente. É válido ainda salientar que esses gráficos, pessoal, desses volumes, estão sendo medidos a partir da técnica da espirometria, que eu já mencionei para vocês anteriormente. O que é a espirometria? A espirometria é um teste feito para avaliar a função pulmonar. Como que esse teste é feito? Esse teste é feito a partir de um médico, de um espirômetro, que é o equipamento, e do paciente. Como que vai acontecer? O médico posiciona o espirômetro na frente da face do paciente, gruda esse equipamento na face do paciente, que é uma máscara, certo? E aí, pessoal, o médico vai falar para esse paciente, você vai puxar o ar e vai soltar com a maior força que você puder. Quando o paciente faz isso, essa máquina, que é o espirômetro, consegue medir a quantidade de ar que esse paciente está soprando. Entenderam? Por isso que no indivíduo normal você consegue mensurar esses valores. Porque você consegue medir a quantidade de ar que ele está soprando forçadamente total. E você consegue medir a quantidade de ar que ele forçadamente solta em 1 segundo. Tá bom? No indivíduo com alguma patologia, essa máquina consegue perceber isso também. Por quê? Porque o indivíduo com a patologia vai ter alteração desse volume expirado. E cada uma das patologias vai se comportar de uma determinada forma frente a isso, tá bom? Vamos compreender como. A doença obstrutiva, pessoal, que é esse gráfico aqui, o que é uma doença obstrutiva? Nós temos como exemplos principais a asma, que é o nosso principal exemplo, que vai ser a utilizada aqui, inclusive. E um outro exemplo poderia ser a DPOC do tipo bronquiolar. Beleza? Do tipo bronquiolar. Eu vou explicar para vocês a diferença de DPOC bronquiolar e efizematosa. Mas aqui agora eu só quero que vocês saibam que a DPOC bronquiolar é um tipo de doença obstrutiva também. Mas aqui nós iremos tratar da asma, que é uma doença obstrutiva. O que é uma doença obstrutiva? É uma doença que obstrui a passagem de ar. Aí você já começa a entender. Justamente o que a asma faz? A asma, o paciente com asma, ele tem dificuldade para respirar. Isso mesmo, pessoal. Por isso a asma é uma doença restritiva, obstrutiva. Ó, o cérebro já querendo levar a gente para o mau caminho. Negativo. A asma é uma doença obstrutiva. Por quê? Porque ela obstrui a passagem de ar. Como que isso ocorre? Paciente asmático é um paciente que tem uma hiperexcitabilidade a determinados estímulos. Por exemplo, pode ser poeira, pode ser pólen, pode ser pelo de animal, diversos estímulos. Esse paciente é hipersensível a esses estímulos. Quando esse paciente entra em contato com esse determinado
fator de hipersensibilidade, esse fator vai desencadear nesse paciente uma reação inflamatória bronquiolar, certo? Ah, Enzo, mas eu já ouvi falar que paciente asmático às vezes desenvolve asma sem estímulo nenhum. Também. Então, o paciente asmático, ele pode inclusive desenvolver essa inflamação bronquiolar sem nenhum estímulo externo. Simplesmente, por exemplo, por um estresse, por um exercício extenuante, por ansiedade. Vários fatores podem causar esse mesmo estado de hipersensibilidade. Mas fato é que, após o desencadeamento desse estado de hipersensibilidade, que é um estado inflamatório, vai ocorrer então a inflamação bronquial desse paciente, dos brônquios desse paciente, e o brônquio tem músculo liso, pessoal. Quando esse brônquio inflama, o músculo liso desse brônquio se contrai. Então a asma é uma doença que culmina com a redução do lúmen bronquial, né, das estruturas da zona de condução, por conta de um processo inflamatório intrínseco desse indivíduo. Entenderam? Se nesse indivíduo está ocorrendo a redução do lúmen das vias de condução, que são as vias que permitem a passagem de ar, vai ficar mais fácil ou mais difícil para o ar passar nesse indivíduo? Vai ficar mais difícil. Por isso, pessoal, a doença obstrutiva, ela recebe esse nome, já que está mais difícil para o ar passar. E qual que é a consequência disso para a espirometria desse indivíduo? A consequência disso é o seguinte, pessoal. Se está mais difícil para o ar passar, veja bem, está mais difícil para o ar passar. Adianta você colocar pressão para esse ar passar? Não adianta. Porque uma coisa é você ter um orifício que permite a passagem de mais ar se você demandar, né? Por exemplo, uma mangueira de água. Raciocina aqui comigo. Uma mangueira de água. Se você deixar a água fraquinha, a água vai sair daquela mangueira. E a água que está passando por dentro da mangueira está ocupando a metade do lúmen daquela mangueira. Entendeu? Na medida que você vai abrindo a mangueira, a água começa a sair de forma mais forte e vocês conseguem perceber que a água vai estar saindo por todo o orifício de saída da mangueira e não só pela metade da mangueira. E aí, vocês vão chegar lá na mangueira e vai falar assim, não, eu quero que você saia mais rápido, água. E vai girando essa mangueira, tentando fazer que a água saia mais rápido. Mas não adianta, não vai sair, pessoal. Por quê? Porque vocês já alcançaram a capacidade de vazão máxima daquela mangueira. Entendeu? Mesmo que a fonte emissora, que é a Copasa, esteja mandando água com toda a força do mundo, essa água não vai conseguir superar a força de vazão daquela mangueira. Da mesma forma é o nosso pulmão. Da mesma forma é a nossa via respiratória, melhor dizendo. Se você alcançou o limite máximo de saída de ar pela sua via respiratória, pelo seu brônquio, você pode fazer a força que for no seu pulmão, que ele não vai conseguir fazer com que saia mais ar por aquele orifício de passagem do que já está saindo. Entenderam? Dito isso, o que ocorre na asma? Na asma, você vai fechar o seu brônquio, ou seja, vai ficar mais difícil para o ar sair, porque é quando o ar sai que ele tem pressão para a saída, se você faz a manobra expiratória, não é? Então, pessoal, como o lúmen vai estar mais estreito na asma, mesmo que você coloque força para esse ar sair, você não vai conseguir que mais ar saia, porque você já vai ter alcançado a capacidade máxima de vazão de ar, de saída de ar. Entenderam? E aí é essa a grande sacada. Para a gente diferenciar uma doença obstrutiva de uma doença restritiva, ou seja, doença obstrutiva de uma doença restritiva, a gente vai analisar principalmente o VF1. Porque vai ser o VF1 na doença obstrutiva que vai ser o principal atingido, certo? Vai ficar mais difícil para você tirar ar forçadamente.
porque você já vai ter alcançado a vazão máxima. Então, pessoal, quando a gente observa a espirometria de um paciente com doença obstrutiva, a gente vai ver isso. A VF1 extremamente reduzida. Perceba que a CVF desse indivíduo asmático está em 4, né? Ou seja, 7 é o total e ele consegue expirar 4. Então, 7 menos 4 dá 3 litros de expiração total, que esse indivíduo está conseguindo fazer. A VF1 desse indivíduo está em 5,5. 7 menos 5,5 dá 1,5. Então, nesse indivíduo asmático, ele está conseguindo tirar, no primeiro segundo do pulmão dele, 1,5 litro de ar. Agora, veja, na relação VF1 sobre CVF, olha como é que fica essa relação para o indivíduo asmático. Vai ficar 1,5 sobre 3. E 1,5 sobre 3, pessoal, é o mesmo que 50%. Então, no indivíduo asmático, a VF1 dele vai estar extremamente reduzida. No caso supracitado, a VF1 corresponde a 50% da CVF. E isso é patognomônico de doença obstrutiva, pessoal. Esse é o principal indício de que esse paciente tem uma doença obstrutiva. É o percentual da VF1 extremamente reduzido. A gente considera assim, que tem os limites, né? O indivíduo sadio, ele consegue ter uma VF1 até de 70% antes de você falar que esse indivíduo está com uma patologia. Abaixo de 70%, você já considera ele com uma doença obstrutiva, certo? A relação VF1-CVF. Aí, assim, de 60% a 70%, alteração leve. De 50% a 60%, alteração moderada. Abaixo de 50%, já é uma alteração grave nesse indivíduo. Então, por exemplo, no caso citado, só um instantinho, pessoal. Desculpa, pessoal, achei que estavam batendo no portão aqui de casa, tive que dar essa pausazinha. Mas retomando então. No caso mostrado na imagem, a VF1 corresponde a 50% da CVF. Então isso já é um indivíduo asmático com a asma avançada, uma asma grave, certo? E o fato de você ter essa VF1 extremamente reduzida já diagnostica esse paciente com uma doença obstrutiva, beleza? Mas é válido salientar. A asma é uma patologia de diagnóstico clínico. Você não depende de uma espirometria para fazer o diagnóstico dela, não, tá? Você vai precisar de história clínica, história pregressa, tá bom? Fatores socioambientais que esse paciente foi exposto, para você conseguir fazer o diagnóstico da asma. Bem como o outro exemplo que eu falei de DPLC, que também é uma doença de diagnóstico clínico, tá bom? Beleza. E aí, uma outra característica que eu quero trazer para vocês é que o seguinte, esse gráfico, ele já foi gente boa com a gente, porque ele trouxe para nós uma outra informação, que na doença obstrutiva a CVF também vai estar reduzida. Por quê? Veja que a CVF vai estar reduzida também, né? A CVF vai estar reduzida também. E por que isso ocorre na doença obstrutiva? Por exemplo, no caso do paciente DPO-cítico. O paciente DPO-cítico, pessoal, ele tem dificuldade para respirar. Por quê? Porque no caso do paciente DPO-cítico efisematoso, ele vai estar tendo insuficiência respiratória, já que o pulmão dele está muito dilatado. Eu não vou usar o termo correto, que seria complacente, porque a complacência a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O pulmão desse paciente DPO-cítico ele vai estar muito dilatado.
Então, ele está com dificuldade para realizar as trocas gasosas. Com isso, você expira menos do que você poderia, entendeu? Esse é o caso do paciente DPO-cítico. Mas no caso do paciente asmático, é a mesma coisa, pessoal. O paciente asmático, ele vai ter problema na VF1? Vai, porque é o momento que você tem a maior força para a expiração. Mas ele vai ter problema na CVF também. Por quê? Porque de toda forma, o problema da obstrução é na expiração. Então a expiração global desse paciente vai estar comprometida, entendeu? Por isso que tanto a CVF quanto a VF1 ficam reduzidas. Mas não significa que esse paciente está com volume pulmonar, no caso da asma, tá? Vou me restringir agora à asma. Não significa que na asma esse paciente não está conseguindo inspirar normalmente. Não significa que ele não esteja conseguindo puxar o ar normalmente. Significa que ele não está conseguindo expirar normalmente. Veja que o CVF fica reduzido e o VF1 também fica reduzido. Por quê? Porque ele tem um problema na expiração. Só que no paciente obstrutivo, a VF1 é mais afetada do que a CVF. Beleza? Vou parar essa aula e vou continuar em outra.